radiestesista e seu pêndulo, para ajudar a todos, na medida do possível. Como também aquela questão, havendo merecimento, tanto de quem vai se consultar e até do radiestesista, em certos casos, para poder ajudar aquela pessoa. Porque muitos pegam o pêndulo, automaticamente, a primeira pessoa que aparece, eles vão pendulando aí e pula a parte mais importante de perguntar ao pêndulo se pode ajudar aquela pessoa. Se o radiestesista em questão pode interferir no karma daquela pessoa, claro, positivamente. Mas as pessoas ou não sabem, ou acham que pegou um instrumento, aperta o play e vai falando, vai fazendo, e se esquece de fazer essa pergunta, né? Importante. E por que isso? Tudo que a gente faz na vida, a gente contrai um karma. É claro, se for uma ação boa, é um karma positivo para mais para frente. E as coisas ruins como karma negativo. Certo até aí, né? Mas vamos dizer que, por uma razão, aquela pessoa que veio procurar ajuda de um radiestesista não pode ser ajudada. Por alguma razão. Tem que passar por aquilo. Quer dizer, aquilo que ele veio reclamar, né? Uma coisa negativa, ele tem que evoluir naquela coisa negativa. Isso inclui até macumba. Que macumba? Quando alguém faz uma macumba para uma pessoa, é um mal que vem para o bem. Aquela pessoa, de uma forma ou de outra, ela vai melhorar. Por que a macumba pega? É isso? Não canso de fazer essa pergunta. Não canso de explicar isso. Por que a macumba pega? Por que pegou em mim? Porque alguma coisa está errada na pessoa. Está afastada de Deus. Deus permitiu aquilo para uma corrigenda dela. Buscar Deus, buscar ajuda. Ver aonde ela está errando. Porque se ela recebeu, a vibração dela não está boa. Ela está baixa. E percebe-se uma outra coisa. Por que, né, o importante é fazer essa pergunta antes de começar, seja à distância ou presencial, ajudar uma pessoa nessa questão de perguntar antes. Realmente é chato, né? A pessoa vem sem saber de nada e recebe, olha, no momento não vou poder fazer uma radiestesia para você. Aí abre-se um parênteses e dá um leque de desculpa. Ou vai diretamente, explica o que eu estou explicando. Evidentemente, nessa hora, qualquer pessoa não vai entender, principalmente se estiver pagando. Né? Que a pessoa que também paga, ela acha que pode tudo. E o radiestesista que está fazendo, não digo nem recebendo, está fazendo, ele acha que pode tudo também através do pêndulo. O pêndulo virou para ele, na verdade, uma varinha de condão mágica. Tem solução para tudo, resolve tudo. Mas se essa pessoa não pode ser ajudada, tem que respeitar isso. Mas tem uma coisa interessante, é que passamos por um momento de renovação. Passamos um momento que uma religião se comemora, vamos dizer assim, uma ressurreição. Umas são católicas e a outras são os judeus.
A data que convencionou para a Páscoa dos católicos, evidentemente, não é a mesma data da Páscoa que os judeus comemoram. Nesse meio, né, 99,99%, sobrando 1%, os católicos, na quarentena, já se preparam, fazem o seu jejum, faz tudo bonitinho, e no dia da Páscoa, antecedendo os 3 dias da Páscoa, eles fazem uma reflexão. Mas e os outros 99,99% é um feriado comum. A maioria não vão parar para fazer essa reflexão, que é uma reflexão muito importante. E a reflexão que eu vou me dirigir aqui não é uma reflexão religiosa dentro do contexto da Páscoa católica. Então, esses 99,99%, eles vão... É um feriado comum, como outro qualquer, e vão para a praia, casa de campo, vão descansar, vão ligar o rádio alto, o som alto, né? Churrascada para lá. É um feriado comum que não param para pensar, refletir, porque um dia eles vão passar, de uma certa forma ou de outra, por uma questão delicada da vida, que vai ser o X da questão para essa pessoa. Então, vamos falar de ressurreição, porque segundo a religião católica, se acreditava na reencarnação. Isso era divulgado na Igreja Católica como reencarnação. Mas aconteceu um probleminha ali, né? Entrou uma meretriz ali no meio da jogada, que tinha ali muito desejo carnal, era dona de bordel, a mulher pintava e bordava, mas foi casar com o imperador importante de Roma, e quando ela descobriu o que era uma reencarnação, ela proibiu de usar esse termo, né? E pediu ao imperador que falasse com o Papa da época para tirar essa ideia de reencarnação. Teve um motivo para isso, né? Um motivo, vou resumir aqui, é por ela ser dona de bordel, né? A ser uma messalina da vida, ela ficou com medo que a tal reencarnação pudesse prejudicar ela no futuro. Ou seja, o pai desse imperador não queria que ele se unisse com essa zinha. E ela teve, né, de convencer o marido ao contrário. E o imperador ali apaixonado, claro que não deu importância ao que o pai falou. E para não dar razão ao pai, ao sogro, futuro sogro, o que ela fez? Essa tal de reencarnação não estava soando bem, porque ela pensou assim, poxa, eu cometi barbaridades, eu fui dona de bordel, né? Eu tenho que resolver esse problema. Vou mandar matar todas as minhas cooperadoras, né, que me conhecem diretamente, principalmente, vou mandar eliminar, vou mandar matar, e não vai resolver se essa tal de reencarnação realmente for verdade, porque elas podem, né, voltar e contar quem eu sou e estragar todos os meus planos para me unir a esse imperador. E fez com que, feito isso, fez com que o imperador falasse com o Papa para acabar com essa história de reencarnação e trocar para ressurreição, né? Mas a ressurreição que eu estou falando aqui não é um homem que morreu e 3 dias depois fisicamente voltou da morte, porque isso nem a ciência comprova. Isso
é uma balela. Pode ser dado, hoje em dia, como alguém que teve uma catalepsia. Na época, não tinha tanta medicina nenhuma, e quem tinha esse tipo de problema era dado como uma pessoa que ressuscitou. E muitos com isso foram enterrados vivos, né? Não se esperava 48 horas para fazer um velório, né? Se enterrava logo vivo. E muitos acordavam dentro da cova. Daí veio um problema secular de síndrome do pânico. A pessoa não pode passar perto do cemitério, a pessoa não pode ficar em lugar fechado, abafado, escuro, essas coisas todas. Veio daí. Muitos foram enterrados vivos. Mais para frente, houve uma pessoa, foi dada como morta, foi enterrada, mas alguém percebeu algum barulho estranho e foi, né, desenterrar e viu que a pessoa estava viva. A partir de tal ano, tal século, as pessoas passaram agora a ser veladas em casa, não mais sendo enterradas diretamente. Passava um período em casa, morta em casa, para ver se pudesse acordar, né? Vamos dizer assim. Então, esse hábito, até há pouco tempo, na década de 60, ainda as pessoas eram veladas em casa, inclusive em cima da mesa da sala de jantar, né? Da própria mesa que fazia refeições. Hoje parece que voltou, né? Um tipo de doença, principalmente na pandemia, que as pessoas morreram e eram enterradas em menos de 24 horas por causa do vírus. Mas, quando a pessoa procura um radiestesista, um pai de santo, cartomante, alguém dessa linha, por um problema oculto, misterioso, espiritual, e não pode ser ajudado. Então, nessa reflexão, a gente vai descobrir da nova era que o que é, na verdade, uma ressurreição. Seria o quê? Um homem que está numa uma doença, acamado entre a vida e a morte, ele despertar, recuperar a saúde, sem mais, sem menos. Não uma ressurreição, um cara na beira da morte e passar a saúde. Uma pessoa que perdeu o emprego, está desempregada há 3, 5 anos, de repente aparecer um emprego para ela. Uma pessoa que tem um problema financeiro, da noite para o dia, ela conseguir resolver essa questão financeira, ela não ressuscitou disso aí. Quem perdeu um grande amor, recuperar esse grande amor, de repente não é uma ressurreição disso aí. Um conflito dentro de casa, com os familiares, de repente apaziguar, não é uma ressurreição. A pessoa que estava com uma depressão, não saía da cama, pelo esforço dela, fez força, lutou, porque a depressão, no primeiro momento, a pessoa quer se suicidar. Mas ela lutou bravamente, forte, e saiu da cama e voltou, vamos dizer assim, à atividade normal. Saiu aquela tristeza, né, aquela carga pesada, e começou a estar no seu estado normal. Não é uma ressurreição? A guerra, acabar com a guerra, não seria uma ressurreição? O homem velho renascer para um homem novo, ou seja, deixar aqueles maus hábitos, o ódio, a falta de compaixão, a irritabilidade, o desamor, deixar para lá e nascer um novo homem, não seria essa ressurreição? Um conflito que a filha tem com a mãe, ou o filho tem com o pai, ou nessa salada aí, o filho compreendeu o pai, ou o pai compreender a filha, a mãe compreender o filho, não houve uma ressurreição dessa família? Isso é muito importante. É desta ressurreição que eu estou falando. E eu estou falando a tal ponto que se você
tem uma doença, é porque você produziu essa doença. Se você produziu essa doença, você tem que se curar. A cura está em você. Você produziu uma doença, se você produziu, você tem que ter um antídoto. Nem que você vá procurar um psicólogo. Você, por exemplo, vai fazer ali uma terapia e psicoterapia. Você vai falar, vai falar, vai falar, vai falar. Você está esperando o quê? Que o profissional, no estalo de dedo, vai resolver os seus problemas, vai dar a dica, vai dizer o que você tem que fazer ou deixar de fazer, o que você está fazendo certo, está fazendo errado. Ele não vai falar. Aí você passa 1, 2, 5, 10 anos, 20 anos nessa tal dessa terapia e o profissional não vai falar. Sabe por quê? Porque esse tipo de terapia, você fala dos seus problemas, mas essa terapia vai fazer você o quê? Saber a resposta das suas dúvidas. Você vai resolver, vai se curar por você mesmo. O profissional está ali para te apoiar e buscar de você. A terapia só está completa, o profissional só dá alta quando você descobrir a questão X do problema que é sua. Quando você chegar à pergunta e o comentário que você fez, e ao mesmo tempo você trazer a própria resposta, agora eu já sei onde eu errei, agora já sei porque aconteceu, isso foi lá na infância, isso faz pouco tempo, isso não sei o quê, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu estou errado nisso, 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 nisso. Você começa a se autocriticar e se autocorrigir, a terapia fez efeito. Entende? Não estou desmerecendo o profissional da área. Eu estou falando que a terapia funciona desse jeito. Agora, é claro que tem aquela outra situação, né? Tem gente que é sozinha. Gosta de falar, não tem ninguém para conversar, tem que pagar um profissional para ouvir. É melhor do que nada. Como, na maioria dos casos, as pessoas vão ali falar o problema, acham que o profissional está sendo pago, ele tem que dar a solução de estalo para o cara. E claro que em toda profissão tem um cidadão profissional que enquanto ele estiver não achando a solução do próprio problema dele, e ele não vai dar o pulo do gato, é melhor para ele. Então tu fica lá 10, 20 anos. No dia que você chegar na terceira, aliás, na segunda sessão e você começar, poxa, eu já entendi, isso aconteceu comigo, eu sei por que aconteceu, sei o que eu tenho que fazer, tenho que deixar de fazer, eu estou errado nisso, 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 você já se deu alta. E a terapia fez efeito. Diferentemente, você vai pegar aí um adolescente, por exemplo, uma geração X, por exemplo, e ele não se identifica com o sexo dele. Ele não entende o sexo dele. Ele não gosta do sexo dele. Ele nasceu no corpo de homem com sexo, pensamento, trejeito de mulher. Ele nasceu com sexo de mulher, mas com trejeito, pensamento de homem e não está combinando. Às vezes ele nasceu até com os dois sexos juntos. E ele não se identifica. Ele é um extraterrestre totalmente, ele não se encaixa, ele não se entende, ele não se acha, ele é um poço de confusão, de problema para ele mesmo. É um assunto, né? É um assunto. É triste. Deixa ele tentar se resolver. Uma hora ele vai tentar se resolver, ele vai se definir. E outra também. Né? O trauma. Trauma já é outro assunto. Trauma é trauma. Que tem que trabalhar justamente na cabecinha daquela pessoa para superar aquele trauma. Por exemplo, que também a cura está dentro dele. Como, por exemplo, o cara tem medo de altura, ele tem que encarar uma montanha e olhar para baixo. Ele tem medo de andar de avião, ele tem que encarar um avião. Aí está o desafio da cura. Certo? Então, a radiestesia está aí para ajudar em todas as formas, em todas as possibilidades possíveis. Não é só perguntar para o cliente para saber qual é o problema dele,
Às vezes tem gente que fala, tem vezes que não fala. Tem que saber exatamente qual é o problema, porque às vezes ele está falando uma coisa, mas não é aquilo que ele está falando, o que ele está pensando, é uma outra situação, né? É como, por exemplo, um problema físico passa a ser espiritual, o problema espiritual não é físico e vice-versa. Às vezes ele pensa que é espiritual, mas o problema é físico, né? E às vezes tem a ver com vidas passadas, essas coisas todas. Mas não é só a questão de procurar um radiestesista e pendular em cima de um gráfico e ter as soluções. Terapia de papo funciona. Tem que entender. E funciona nessa questão. Por que eu não posso ajudar aquela pessoa? Por que eu não posso interferir naquele karma? Porque primeiro, se ela tem aquele karma, ela tem que passar por isso, você não pode interromper, porque senão você vai pegar um karma pior do que o dela. Aí você ou estuda o que é a lei do karma, quais são as consequências do karma, ou você bate no peito e, né, fura essa lei, ou então você para, opa, pô, é isso mesmo? Não vou pegar essa rebondosa por causa desse fulano, não. Vou respeitar isso aí. Entendeu? Porque, na verdade, ele tem que passar por aquilo para o seu próprio desenvolvimento e aprendizado. Agora, pegar o pêndulo como fosse ali uma máquina, apertar o play e sair fazendo, muitas vezes as pessoas me procuram e fazem aquele comentário. Estava fazendo uma anestesia para uma pessoa tal aí, e o pêndulo parece que ficou doido. Não entendi o movimento deles, uma hora ficava paradão, não saía nada. Eu acho que o problema está no pêndulo, o pêndulo está com má influência, né? O pêndulo está mentindo. Não, meu amigo. Não, minha amiga. O pêndulo está te ajudando. Ele arrumou uma forma de não te comprometer. E você isso não está entendendo. Por quê? Pagou, passou. Evidentemente, por outro lado, até ruim, né? Cobrar. Porque aí tem gente que vive disso. Aí como é que faz? Se o cara está sabendo disso, cobrou e agora? Vai devolver o dinheiro? Tem que ser muito honesto. É daquela assim, eu prefiro sair como incompetente nessa questão do que como vigarista. Porque não adianta ficar enrolando as pessoas, enrolando, que nem um cidadão. Eu estava presente. Toda vez que eu ia lá visitar o cidadão, ele estava lá fazendo o trabalho dele. E toda vez caía uma tal de comida para fazer. Tal de comida. Mas naquele dia eu cheguei e a mulher estava tão indignada que ela exclamou: poxa, mais comida, pai? Quando ela exclamou, eu falei assim: cruz, credo. Quantas comidas essa mulher não deve ter dado para estar já reclamando, exclamando? E tantas comidas foram dadas que não resolveu o problema dela. Será que ela agora despertou? Será que agora, poxa, se eu estou dando comida e isso não está dando certo, não tem alguma coisa errada? Aí resta saber se o profissional sabe do tal karma, que ele não pode interferir, e mesmo ele interferindo, ele não está conseguindo, mas o negócio dele, ele não vai devolver de dinheiro, ele vive disso, e vai enrolando, até o cidadão despertar, como desperta na terapia, como desperta na tal ressurreição. A pessoa ressuscitou para um oraculista da vida. É verdade? A resposta está dentro de você. Vai chegar num ponto que você não vai precisar de A, de B, de C, ou seja, você não vai precisar de um radiestesista para te ajudar, você não vai precisar de um pai santo, não vai precisar de cartomante, de nada, porque a resposta está dentro de você. Está dentro dessa ressurreição. É você, a pessoa velha, uma pessoa nova. Você fazer reflexão, ter o hábito de meditar, observar a si mesmo, né? O que você fazia de bom, o que não está fazendo mais, o que você fazia de errado, parar de fazer, o que aconteceu na sua infância, você fazer essa autoanálise, essa autopesquisa e querer, né,
fazer essa educação moral, essa reformação íntima, você vai ter a solução de todos os problemas. Para poder suportar melhor, passar melhor por essa etapa da vida e se preparar melhor para a próxima. Porque hoje você veio com esses problemas por dois motivos. Ou para você superar na base da ressurreição, ou você vai ter que passar por isso como um aprendizado, se você não chegar nessa conclusão. Mas a maioria, o radicista, o centro espírita, uma religião, ele ameniza essa situação para você poder suportar e passar, enquanto você não achar a solução dos seus problemas. Porque você depois vai descobrir que você não precisa ser a religião, que a religião tem que estar dentro de você, enquanto a religião não está dentro de você, nada vai mudar. Você tem que parar de acreditar no que os falsos profetas dizem, pregam, mexer com essa cabeça. Você tem que ter a tua cabeça, a tua opinião. A resposta está no seu eu. E você vai ter uma vida muito melhor, muito diferente. Ninguém vai dizer o que você tem que fazer. Ninguém vai te levar para o abismo. Não é verdade? Então, essa é a reflexão, essa é a descoberta, essa é a cura, ou a autocura. Os profissionais nessa linha está aí para ajudar, mas está mais, né, para ajudar em você na sua busca consciencial. Porque senão vai ser aquela situação, né? O cara que vai no centro espírita, ele passa uma sessão de descarrego. Entrou com 10, saiu com 0, chegou lá fora, pegou 20, vai na outra sessão, deixa os 20 lá, mas vai lá fora, pega mais 30 e fica nisso. Qual é o aprendizado? Não é aprendizado. É malandragem. Ah, eu vou fazer isso, porque se acontecer aquilo, tal lugar resolve isso. Ah, eu estou com um problema de saúde, eu conheço um radiologista que ele vai chegando lá para mim e vai saber qual a solução. O que eu tenho que fazer, deixar de fazer. E sempre errando. O vício de errar. E nunca vai melhorar. A questão é, né? Não erre mais. Aprenda. A busca e a cura está em você e mais nada. Como tem muita doença, que existe a cura sem medicamento. Nada contra medicamento, mas ele é importante enquanto você não se conhecer, não se autocurar, não saber o mecanismo dessa autocura. No dia que você souber, você vai se alimentar melhor, você vai viver melhor, você vai ser mais feliz, que uma pessoa feliz não é uma pessoa doente. Se você estiver doente, você vai entender que você está passando por uma fase de purificação, está expelindo energia negativa, nociva, que você adquiriu vida passada, nessa vida você está expelindo, que a doença é uma forma de purificação, e você vai melhorando. Não vai entrar em parafuso, não vai depender de profissional, não vai precisar suicidar, né? Você vai, poxa, por que aquela pessoa não gosta de mim? Por que meu pai, eu tenho uma energia estranha com meu pai, ela, né, ela dá muito choque, né? Minha mãe, por que eu tenho problema com a minha mãe? Tudo está ligado em vida passada, onde um veio para ajudar o outro, né? Geralmente o mais novo veio mais evoluído para ajudar aquela família, aqueles pais. Então isso tem que entender, mas tem gente que não entende. Tem gente que é mais fácil, é assim, eu tenho esse problema, descobri um cidadão que é a solução dos meus problemas, vou entregar para ele resolver. E fica assim, ó, esperando cair do céu. Não caiu, aquele cara não é bom, não, vou procurar outro. Aí joga, vamos dizer, na cara, dá essa informação para ele, que a solução está dentro dele. Ele, ó, o cara é maluco, porque não cobrou barato, eu vou em outro vai resolver isso para mim. E a pessoa não aprende. Você dá uma sorte se você encontrar um profissional que tire isso de você, faça você chegar a essa conclusão e busque isso. Aí, né, tudo na vida
vai mudar. Sua vida vai ressuscitar. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo, dessa mensagem, seja reflexiva. Se você está passando por esse problema, faça essa reflexão. Um papo terapia muito bom, né? Para buscar de você mesma e você poder entender. Não vou entrar aqui na fase religiosa, porque mexe, às vezes, com o ego das pessoas que são fanaticamente ligadas a esse tipo de coisa, não aceita outros tipos de ideia, e elas ainda têm que passar por esse karma coletivo de estar dentro de uma religião. Então, esse é um assunto abordado de uma outra forma, né? Mais direta, mais uma reflexão mais abrangente do seu eu interior. Ok, pessoal? Agradeço por ter assistido esse vídeo. Até o próximo encontro.